8h47, 14,7 a temperatura. Bate-papo. Vamos conversar com a coordenadora pedagógica do Gustavo Adolfo, Adeliene Goetz, e a professora de língua portuguesa, Graziela Fracalossi, ou Fracalossi? Isso, Fracalossi. Fracalossi. Ambas integrantes da comissão organizadora do 20º Festival do Livro Gustavo Adolfo. Começa na próxima segunda-feira, depois de 2 anos de forma presencial. Tudo bem, meninas? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ótimo dia, bom recebê-las aqui para uma notícia boa, né? Que é, como disse o Moisés, essa retomada no formato presencial. O que a gente pode contar e essa expectativa, porque é um evento que já existe há muito tempo, a comunidade também já espera o evento acontecer e agora de forma presencial. Para nós é uma grande alegria voltarmos a oferecer para a comunidade, não só a nossa comunidade escolar, mas toda a comunidade do Vale do Taquari, as nossas atividades de forma presencial. Então, na primeira semana do nosso festival, nós vamos ter várias atrações abertas à comunidade, ao público em geral, e que pela nossa parceria com a Univates, então isso vai nos proporcionar que muitas das atividades vão ocorrer lá no Teatro da Univates. Então, acho que isso é um presente para a comunidade, para nós também. Estamos bem felizes com esse retorno presencial. Serão 2 semanas, né, de atividades. Isso, 2 semanas. E aí eu até vou pedir para a professora Grazi, né? A professora Grazi, ela está desde a primeira edição do festival. Então, ela trabalha há 20 anos no Colégio Gustavo Adolfo. Né? Então, Grazi, se você puder falar um pouquinho mais. Sim, o nosso festival, então, está na 20ª edição, e há 20 anos atrás ele acontecia na nossa biblioteca, nossa atual biblioteca, né? Então, nesse espaço ali, junto aos livros, se organizava um cantinho e acontecia o festival, né? E ele foi crescendo, né? Então, se tornou nessa dimensão, né, que ele tem hoje, né? De nós, então, trazermos autores presentes, da gente criar oficina, né? A gente foi se reinventando e foi construindo. Então, temos essa vasta programação. E também o tempo, né, de duração. Pensa, 2 semanas, não se tinha isso, né, há 20 anos atrás. Né? Então, a gente foi construindo e foi transformando esse nosso festival. Desafio grande, né, para encher 2 semanas. Não é fácil você tocar um festival durante 2 semanas. Exatamente. Exatamente. Mas aí a gente, então, tem atividades que acontecem durante o dia, à tarde, à noite, né? E como a professora Grazi falou, para nós, cada momento é muito importante na formação do estudante, né? Esse estudante leitor, essa pessoa crítica, né? Esse cidadão crítico que é o que a gente deseja formar. Então, eu queria falar um pouquinho da primeira semana, pode ser? Vamos lá. Então, a primeira semana, o que a gente está oferecendo para a comunidade são 2 espetáculos teatrais que vai acontecer lá no Teatro da Univates. E um deles se chama Palavra de Anjo, com a atriz gaúcha Débora Finocchiario. É um espetáculo que está há muitos anos em cartaz ali em Porto Alegre e agora a gente está trazendo para Lajeado, tá? É um monólogo, ela faz ali uma escritora em cena, né? E vai trabalhando, então, temas contemporâneos. Isso na segunda-feira, na abertura do nosso festival, dia 27. Na quarta-feira, a gente tem uma outra apresentação teatral com o Pablo Capalonga, tá? Então, também é um monólogo, que é O Menino que Aprendeu Cedo Demais, onde ele interpreta 6 personagens e ambos os espetáculos receberam várias premiações. Isso na quarta-feira. Depois, na quinta-feira, a gente está trazendo uma escritora mineira que se chama Cris Paz. Ela é autora do livro adotado nos 9º anos, que se chama Para Francisco. É uma escritora que tem despontado muito na atualidade, com temas contemporâneos também. E aí nós vamos ter a apresentação da orquestra nesse dia. Tá? E na sexta-feira, a gente tem uma apresentação dos stop motions que os estudantes fazem do ensino médio e dos curta-metragens. Então, é uma noite de uma apresentação audiovisual muito rica e que, então, ganha-se todas aquelas premiações, melhor ator, melhor roteiro, melhor trilha sonora, né? E assim por diante. Então, tudo isso acontece na primeira semana e tudo isso é aberto ao público.
Pois é, importante, né, a gente falar sobre o evento, quem pode acessar o evento, quem pode participar do evento, tem cobrança de ingresso, como é que vai se dar esse processo todo? Não tem cobrança de ingresso, é só chegar no teatro, sempre as atividades lá que vão ocorrer no Teatro da Univates é a partir das 19 horas, tá? E a gente, então, está solicitando uma doação, pode ser de produtos alimentícios, de higiene ou agasalho. Tá? Não precisa ser para cada dia que a pessoa vai. Uma das vezes que ela for levar a doação, então vai ser muito bem-vindo. Tá? Não precisa fazer nenhuma forma de inscrição antes. Nenhuma. É estar no dia. Agora, Essa é a programação para a primeira semana. E aberta ao público. E aberta ao público. E aberta ao público. Uhum. Agora, o que nós temos internamente, né? Então, a professora Grazi poderia falar um pouquinho mais. Sim, vou falar um pouquinho, então, da nossa temática, né? A temática do nosso festival é biografia e autobiografia. Então, nós escolhemos, né, essa temática para trazer, para possibilitar o nosso estudante conhecer histórias de vida de pessoas que fizeram a história, né, que impactaram, que transformaram, né, a vida de outras pessoas, né? Esse foi o nosso objetivo. Nós trouxemos literatura para os nossos estudantes que falam dessas pessoas. A gente pode trazer como exemplo, né, um dos livros adotados que o 7º ano está lendo, que é Uma Breve História, do Stephen Hawking, que é aquele cientista, né, físico, cosmologista, né, que teve aquela doença, esclerose lateral amiotrófica, que foi detectada aos 21 anos de idade, mas que não fez disso um empecilho, né, para que ele se tornasse um dos maiores físicos, né, de todo o mundo. Então, essa é uma da literatura. Uma outra literatura que a gente pode destacar aqui também é a história de Martin Luther King Jr., que é uma leitura realizada pelos 8º anos, que traz a história de um líder negro, né, pacifista, que lutava por toda essa questão da intolerância contra o racismo, né? Lutava então para essa igualdade de raças, né? E acabou por toda essa história dele, ele acabou sendo assassinado aos 39 anos de idade, né? Então a gente está trazendo essas histórias assim para os nossos estudantes, mesmo que nós a gente já vem trabalhando, né, há muitos anos com biografias e autobiografias, né? Nós temos um projeto no nosso 7º ano, que é a construção do livro da vida. Então, eles escrevem a sua autobiografia, eles contam a sua história, né, desde o seu nascimento até os dias atuais. Então, a gente já vem trabalhando com isso e nós achamos, né, que esse tema era um tema muito relevante que a gente tinha que trazer também, né, e proporcionar essa leitura aos nossos estudantes. Claro, importante, né, porque aquela criança ela vai estar se apresentando como ela se enxerga, né? Exatamente. Ela vai estar escrevendo realmente como ela se enxerga. Uhum. É fundamental que a gente tenha esse feedback. E a segunda semana? Então, faz parte da programação do festival ocorrer oficinas. Inclusive, muitas das oficinas vão ser professores da Univates que vai ministrar para os nossos alunos. Cine debate, então tem momentos de cine debate, contações de história. Temos sarau, tá? 2 noites de sarau. E nós temos as apresentações que os estudantes também fazem, então, também as famílias são convidadas a assistir essas apresentações, que são as releituras das obras adotadas, e momentos com escritores, que para nós isso é a cereja do bolo. Né? Então, a gente não abre mão de trazer os escritores aqui presencialmente e o aluno ter o livro autografado. Né? Então, isso é que compõe as 2 semanas, e isso faz parte, então, isso vai acontecendo nas 2 unidades. Tanto aqui no São Cristóvão, quanto na Univates. Uma baita programação para manter, né, o aluno e a comunidade próxima da leitura, próxima do livro. Vou aproveitar a vinda de vocês aqui, fiz essa pergunta recente para a professora Ivete, que esteve aqui na bancada, se esse contato com o livro físico, se essa magia, né, de estar próximo do autor, ela ainda existe nesse estudante, nesse jovem, né, nesse adolescente, ou se a tecnologia foi afastando um pouco e deixando tudo mais remoto? Não, ela existe, graças a Deus que ela existe, né? Nós temos estudantes que gostam muito de ler e a gente bate nessa tecla, né? A gente quer trabalhar com eles isso e a gente já traz, então, esse autor para motivar ainda mais, né, o nosso estudante a ler, né? A gente tem muito isso e graças a Deus
Isso acontece. Que Isso bom. acontece, que bom. Na verdade, graças a Deus ainda permanece o contrário, né? São muitos poucos estudantes que têm o Kindle e que lê de forma digital. Isso. Isso a gente precisou fazer na época da pandemia, porque eles não podiam vir até a escola. Mas nós também nos orgulhamos que a nossa biblioteca tem 15 mil exemplares, e é só literários, né? Então, nesse sentido, a gente busca fomentar isso, tanto que todas as turmas têm o período semanal de ir na biblioteca. Então, tem o período de ir lá, fazer a leitura do livro, retirar o livro, levar para casa, voltar, sabe? Então, a gente procura sempre estimular. Por isso que nós também achamos importante esse contato dele com o escritor, né? Então, vamos ter escritores que estão vindo de Minas Gerais, de São Paulo, aqui da região, né? Então, assim, a gente vai aproximando eles desse universo literário. E, como a professora Grazi falou esse ano, né? As leituras biográficas e autobiográficas são muito inspiradoras, né? Fundamental, né, Aline? Independente se seja o livro físico ou digital, que as pessoas leiam. Exatamente. Nós vivemos, infelizmente, num país que lê muito pouco, né? Isso. E a gente precisa da leitura, a gente precisa estar cada vez mais se preocupando com isso, né? Com o fato de ler, com o fato de interagir com os livros, com as histórias. E nós trabalhamos na nossa escola com essa questão assim de leituras obrigatórias. E eles muitas vezes acabam comprando, né? Eles acabam comprando as obras e eles vão construindo a própria biblioteca deles. E eles ficam, e assim, eu quero realizar um projeto ali com eles de troca de literatura, né? Como uma turma adotou uma leitura, outra turma adotou outra leitura, vamos trocar esses livros, vamos conhecer as outras histórias. Eles têm ciúmes. Eles não querem emprestar o livro deles, porque o livro deles é deles, né? É aquela questão assim, é o meu livro, ele tem o meu cheiro, eles, sabe? Eles têm, assim, muita gente tem eles têm até dificuldade de trocar em função disso. Eles gostam tanto do livro que eles acabam adquirindo que eles não querem, mas eu não vou emprestar o meu livro para o meu colega. É o livro de estimação. Exatamente. Tem muito disso ainda, para vocês verem como tem. E, nesse sentido, eu só queria dizer também que nós temos, então, uma parceria, né? E nós vamos trazer lá para dentro aqui da Unidade São Cristóvão uma livraria. A Vêcio vai estar lá. Opa. Tá? Então, a Vêcio vai estar lá justamente para que os alunos possam ir lá, olhar, né? Os pequenos, então, depois os pais vão lá para pagar, né? E os maiores a gente, então, pede para... Eles já podem ir lá, já podem folhear, manusear, e daqui a pouco eles já escolhem e já compram, né? Então, a Vêcio vai ficar lá conosco. Muito bom, gurias. Essa fala macia aqui alegra a nossa manhã, né, Aline? Viu só? E uma pauta boa, né, que nos faz refletir. A expectativa é de que a comunidade se sinta realmente abraçada pela programação e possa participar, possa interagir, uma programação toda sem custos, né? Aberta à comunidade. A gente que falava tanto no período de pandemia que estava com saudade, né? Que bom agora fazer essa retomada. 20º Festival do Livro Gustavo Adolfo, Deliene Goetz, Graziele Fracalossi, muito obrigado pela presença de vocês, que seja um grande... Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, bom festival. 9h. Vem aí Rita de Cássio, Independente Notícias. O panorama volta logo mais, 14,7 é a temperatura. Na Independente, programa Panorama. Estude na melhor instituição de educação profissional do país. Matricule-se em um dos cursos à distância do Senac. Estude onde e como quiser e se insira no mercado de trabalho. Acesse agora ead.senac.br e conheça nossas opções de cursos livres, técnicos, graduação e pós. Ou mande um WhatsApp pra gente. 51996665263. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Imobiliária Lajeado, 5 anos, 12 motos pra você. Marilise, Luana, Ariosto, toda a equipe aguardam você. Na 25 de julho, 461, bairro Florestal. Para lhe ajudar na compra, venda, locação e na avaliação de imóveis. Acesse imobiliarialajeado.com